A gente já viu isso acontecer, ou pelo menos já sentiu. Estruturas de poder que pareciam eternas, de repente, vêm abaixo. E aí? O que acontece quando tudo desmorona? E mais importante, o que é que sobrevive a tudo isso? Para tentar entender melhor, a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que, olha, pintam um quadro bem familiar sobre essa queda. E essa exploração toda leva a gente a uma pergunta central, sabe? Uma questão que vai ser o nosso guia aqui. Se a queda parece ser inevitável, onde é que a gente deveria colocar a nossa confiança? Então, para começar, a gente vai olhar para um poema bem antigo, o Salmo 146. É aqui que a coisa toda começa a ser desenhada. Ele basicamente coloca na mesa uma escolha, 2 opções bem diferentes sobre onde a gente pode ancorar a nossa confiança. E o contraste é gritante. De um lado, a confiança nos seres humanos, nos mortais. O texto é de uma honestidade brutal. O fôlego acaba, eles voltam para a terra e, no mesmo dia, os planos todos acabam junto. É a definição do que é passageiro. E do outro lado, a confiança no Criador, descrito como aquele que guarda a fidelidade para sempre. A escolha é, no fundo, entre o que passa e o que permanece. Mas tá, e o que acontece quando essa confiança é colocada no lugar errado, justamente nos líderes que são mortais e falhos? A nossa segunda fonte, um texto do profeta Zacarias, vai direto nesse ponto. Ele mostra o preço da liderança ruim usando uma metáfora bem forte, a dos pastores que simplesmente abandonam o rebanho. E a linguagem aqui é pesada. Ai no pastor inútil, que abandona o rebanho. A imagem de um braço que seca e um olho que fica cego é uma forma bem gráfica de mostrar o julgamento sobre uma liderança que se torna, na prática, impotente e sem visão nenhuma. O texto descreve uma sequência de eventos, quase um efeito dominó trágico. Tudo começa quando o bom pastor é rejeitado. A consequência imediata, o cajado do favor, que era um símbolo de proteção, se quebra. Sem essa proteção, a desunião toma conta e o cajado da união também é partido. O resultado final, então, é inevitável. O rebanho fica largado, entregue à própria ruína. É um retrato bem claro de como rejeitar uma boa liderança leva direto para o colapso. Ok, então a gente saiu dos líderes individuais e agora o foco se amplia para um sistema global inteiro. A gente entra numa visão do livro do Apocalipse, que descreve a queda da Babilônia. Aqui, o colapso é sistêmico, numa escala que é, assim, monumental. Para a gente ter uma ideia do tamanho da queda, primeiro a gente precisa ver o tamanho da cidade. A lista do que ela comercializa parece um inventário do poder econômico do mundo. Tem ouro, prata, artigos de luxo, especiarias, mas é o último item da lista que revela a real natureza desse sistema. A última mercadoria eram almas de seres humanos, a exploração no seu nível mais profundo. E toda essa riqueza, todo esse poder que parecia inabalável, eterno, desmorona. Mas a questão é, com que rapidez? O texto repete uma frase, como se fosse um martelo. Tudo aquilo se perde em apenas uma hora. E como é que o mundo reage a isso? Primeiro, vem os poderes políticos. Os reis, que tiravam vantagem do sistema, olham de longe e lamentam. Ai, grande cidade. O choque é visível. Em uma hora, toda aquela fortuna virou nada. Depois dos políticos, claro, vêm os poderes econômicos. Os mercadores, que eram o motor dessa máquina global, agora olham a cena de longe, completamente apavorados. O lamento deles é pelo próprio bolso, pelo fim do mercado que os deixou tão ricos. E o impacto vai se espalhando, sabe, como uma onda. Chega até nos navegantes, em todo mundo que vive do transporte e do comércio global. Eles jogam pó sobre a cabeça, um sinal antigo de luto profundo. Fica bem claro que a queda de um centro de poder nunca é um evento isolado. Ela arrasta todo mundo junto. Bem, depois de uma visão tão dramática, a pergunta que fica é: por quê? Como se chegou a esse ponto? Nosso próximo texto, um provérbio antigo, dá uma pista. Ele apresenta uma lei bem simples de causa e efeito, que parece explicar todo o caos que a gente acabou de ver. A lógica aqui é quase matemática, percebe? Bater o leite gera manteiga. Torcer o nariz de alguém gera sangue. Ações levam a consequências inevitáveis. E aqui está o ponto principal. Atiçar a raiva gera conflito. Esse provérbio funciona como uma lei da natureza aplicada aos sistemas de poder. A queda que a gente viu não foi um acidente. Foi o resultado previsível de ações que plantaram raiva e discórdia. E isso tudo fecha o círculo, levando a gente de volta lá para o começo. Se os sistemas humanos baseados em ganância e poder acabam em ruína, qual é a alternativa?
A gente volta para o Salmo 146 para entender o que afinal permanece. E aqui o contraste com aquela lista de mercadorias da Babilônia é total. A base do que dura não é comércio, nem poder, nem luxo, é sobre fazer justiça para o oprimido, dar comida para quem tem fome, libertar prisioneiros. É um alicerce construído com base em cuidado e justiça, e não em exploração. Para fechar, o Salmo termina com uma declaração que soa como uma resposta final para todo aquele caos. O Senhor reinará para sempre, por todas as gerações. É a afirmação de que, enquanto os reinos dos homens vêm e vão, existe algo que é eterno. E assim, depois de toda essa análise, a gente fica com essa pergunta final, uma pergunta para se pensar. Quando todos os sistemas que a gente constrói desmoronam, o que realmente fica de pé?